Olá, dando prosseguimento ao conteúdo das nossas aulas, hoje nós vamos trabalhar o quarto capítulo da apostila. Este capítulo está dividido em 3 pontos importantes. O primeiro diz respeito à cultura e organização, contexto social, e o terceiro sobre a estrutura de relacionamentos. Sobre a cultura nós já discorremos em aulas anteriores. Nós sabemos que a cultura depende do processo de socialização que existe no interior da dinâmica social de cada sociedade. Mais importante de tudo é a gente saber que não existe cultura superior a outra. As culturas são diferentes, não é? Daí que existe a necessidade de se respeitar os valores culturais de uma determinada sociedade, tendo em vista que esses valores são singulares, particulares daquela sociedade. Uma organização é sempre o reflexo da sociedade na qual ela está inserida, não é? A organização ela diz respeito ao tipo de sociedade a qual ela pertence, porque nós vamos ver que existem sociedades mais fechadas e autoritárias, conservadoras, que têm organizações também fechadas, autoritárias e conservadoras. Em sociedades mais democráticas, a tendência é que as instituições, as organizações também sejam mais abertas e democráticas, não é? Então, há um direto reflexo dessas situações, não é? Sobre o contexto social, a gente vai entender que ele existe a partir de 3 pontos importantes também. São os objetivos, os valores e a tecnologia. Sobre os objetivos, nós já sabemos que os objetivos das organizações são diferentes dos objetivos das pessoas. E o tempo todo a gente está destacando as organizações e as pessoas. Por quê? Porque não existe organizações sem pessoas, né? Então, os objetivos das pessoas também precisam ser levados em conta, tendo em vista que são objetivos importantes. A pessoa precisa estar bem de acordo com seus objetivos, com seus projetos, como a organização também precisa funcionar de forma equilibrada a partir dos seus objetivos. Então, na hierarquia das organizações, ela desenvolve esses valores que estão de acordo com o contexto na qual ela faz parte. Os valores são valores relacionados aos princípios das pessoas e das organizações que estão interagindo o tempo todo, estão se relacionando o tempo todo, né? Os valores dizem respeito à cultura também. E a tecnologia eu destaco até como o aspecto mais interessante da gente destacar aqui, da gente abordar aqui, porque a tecnologia ela existe desde o momento que o homem começa a lutar pela sua sobrevivência. À medida que o homem busca transformar a natureza, ele busca elementos, né? Elementos e instrumentos que vão ajudá-lo nessa tarefa. Então, desde as atitudes mais rudimentares, como o fogo, a roda, a madeira, né? Até essa alta tecnologia virtual que nós temos hoje, que a informática nos permite, nós temos aí uma mudança de comportamento e, acima de tudo, de mentalidade nos seres humanos, né? Significa dizer que cada sociedade, cada época histórica, ela desenvolve comportamentos a partir dos instrumentos tecnológicos que ela desenvolve. Há uma direta relação entre os objetivos, os valores e a tecnologia que nós temos, né? Cada trabalho, cada forma de trabalhar, cada organização que se especializa numa tarefa social, ela existe de acordo com as possibilidades da sua época. Nós precisamos levar em conta o aqui e agora. O contexto social é o contexto histórico, cultural e político. Ela diz respeito diretamente a esses 3 setores da nossa vida que se relacionam para definir uma certa sociedade e um certo tipo de organização. É importante que a gente veja que não existe nada à toa, nada do nada, não é? As coisas estão interligadas e têm uma interferência direta sobre as suas funções e as suas finalidades. A finalidade de uma organização é a prestação de serviço, e essa prestação ela vai acontecer
justamente se ela estiver em sintonia com a sociedade na qual ela faz parte. Então, a partir daí, a gente entende e a gente percebe que ela cria estruturas, né? Uma organização, ela precisa estar estruturada e criar estruturas, né, para continuar existindo, se perpetuar. Mas existe um caráter da mudança, e a mudança ela é lenta e gradual dentro de uma organização. A gente não pode dizer que não existe mudança, mas essa mudança ela é lenta, né? Nós temos algumas instituições mais tradicionais, por exemplo, a Igreja Católica, né, que é secular, mas que ela também vai se adaptando à realidade do seu tempo, né? Há quem diga que a lei ela surge depois que a sociedade já tem mudado, né? A primeira sociedade, a dinâmica social dos fenômenos sociais e culturais acontece e aí aquilo é formalizado numa lei, né? Então a dinâmica social é mais rápida, a realidade é mais rápida, acontece o tempo todo, as coisas estão acontecendo. E as organizações vão se adaptando a essas realidades, não é? É importante que a gente entenda que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Essa é uma frase que eu peguei da apostila de vocês, que é do filósofo Sêneca, não é? E eu pensei destacar esta frase porque é um pensamento importante à medida que a gente pensa e a gente sabe que cada momento histórico ele tem as suas diretrizes, as suas maneiras de comportamentos diferentes, né? Ela desenvolve tecnologias que interferem na nossa vida. A relação do tempo e espaço ela muda, né? Ela muda conforme a necessidade de cada época, né? E também quando a gente fala necessidade de cada época é porque nós temos uma relação com o trabalho que é diferenciada, não é? Então é interessante a gente pensar sobre essas questões, porque dentro das dinâmicas culturais a gente percebe grandes interferências, né? Uma organização muda às vezes por conta das exigências do mercado, de mudanças econômicas, mudanças de um gerente, né? Você tem uma gerência diferente, uma gestão diferente, alguém que entra na organização com pensamentos e valores diferentes, que interfere no processo que já vinha sendo conduzido de uma determinada maneira, mas a partir dali vai haver alterações. Então é importante sempre a gente destacar que a mudança existe sim, mas ela é um fruto de novas exigências que são bem-vindas e até desejadas, mas elas acontecem sempre de forma gradual e lenta. Então eu desejo a todos mais uma semana agradável, de bons estudos, e vamos prosseguir para que a nossa próxima aula seja o fechamento de todo esse conteúdo, onde nós vamos fechar no sentido de pensar melhor sobre as organizações como um todo.